O milagre que quebrou as correntes da noite, a libertação de Henrique na Igreja Universal. Henrique tinha apenas 22 anos quando sua vida virou um pesadelo. Não era uma doença comum, daquelas que os médicos diagnosticam com exames e receitam remédios. Era algo pior, uma paralisia do sono que o atormentava quase todas as noites, como se forças invisíveis o aprisionassem no próprio corpo. Ele acordava suando frio, incapaz de se mexer, ouvindo vozes sussurrando coisas horríveis em seus ouvidos. Às vezes, sentia como se algo pesado estivesse sentado em seu peito, sufocando-o. Os médicos disseram que era apenas um distúrbio do sono, mas Henrique sabia que aquilo era espiritual. Era como se o inferno tivesse posto um alvo em suas costas. As noites se tornaram um martírio. Ele passou a temer dormir. Trabalhava como entregador de aplicativo durante o dia e, à noite, lutava contra aquela escuridão que o imobilizava. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher de fé simples mas profunda, via o filho definhar. Isso não é normal, meu filho. Isso é coisa do inimigo, ela dizia, fazendo o sinal da cruz sobre ele. Henrique, embora criado no catolicismo, nunca tinha ido além das missas de domingo. Mas quando a situação ficou insuportável, ele se lembrou de um colega de trabalho que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus. Lá eles oram com força, Henrique. Lá eles quebram maldição, o rapaz havia dito certa vez. Foi assim que, numa tarde de quarta-feira, Henrique entrou pela primeira vez em um dos templos da Universal, no bairro de Vila Matilde, em São Paulo. O lugar estava cheio, apesar de não ser domingo. Hinos de adoração ecoavam pelas paredes, e no altar, um pastor falava com autoridade sobre a libertação do povo de Deus. Henrique sentou-se no fundo, envergonhado, mas algo dentro dele ardeu quando ouviu as palavras: "Hoje é o dia da sua vitória. O inimigo não vai mais roubar o seu sono, a sua paz." Era como se Deus estivesse falando diretamente com ele. Após a pregação, veio o momento da oração. O pastor chamou todos os que precisavam de libertação para se levantarem. Henrique hesitou, mas uma mão amiga o puxou pelo braço. Era uma irmã da igreja, uma senhora de cabelo grisalho e olhos brilhantes. "Vem, filho. Jesus está te esperando", ela disse. Tremendo, Henrique subiu ao altar. O pastor olhou nos olhos e perguntou: "O que te aflige, meu irmão?" Quando Henrique começou a contar, sua voz falhou. As lágrimas vieram sem controle. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar em voz alta, com uma autoridade que Henrique nunca tinha ouvido antes. "Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição sobre a vida desse jovem. Todo espírito de paralisia, de medo, de opressão noturna, eu determino que saia agora mesmo, em nome do Senhor." A congregação começou a clamar junto, levantando as mãos. Henrique sentiu algo estranho acontecendo dentro dele, como se uma corrente estivesse sendo arrancada de seu peito. O pastor pegou o óleo sagrado e ungiu sua testa, enquanto declarava: "O sangue de Jesus te purifica. Você está livre." Naquele momento, Henrique caiu de joelhos, chorando não mais de dor, mas de alívio. Era como se um peso de toneladas tivesse sido tirado de suas costas. Mas o pastor advertiu: "Isso aqui não acaba hoje, meu filho. Você precisa persistir. Venha às vigílias de sexta-feira, participe da corrente de oração, seja fiel nos dízimos e ofertas. O inimigo não desiste fácil, mas Deus é maior." Henrique assentiu, decidido. Ele não queria apenas um alívio momentâneo, queria a libertação completa. Nos dias seguintes, Henrique começou a frequentar a igreja com assiduidade. Participou da campanha dos 70 dias de jejum e oração, onde cada noite era uma batalha espiritual. Nas vigílias, via pessoas sendo libertas de vícios, doenças e até de espíritos opressores. O pastor ensinou que a fé sem obras é morta, e que a prosperidade espiritual vem acompanhada da fidelidade a Deus, inclusive nas finanças. Henrique, que sempre tinha sido relutante em dizimar, começou a separar os 10% de seus ganhos como entregador, mesmo que às vezes fosse difícil. "Deus não precisa do meu dinheiro, mas Ele quer o meu coração", o pastor explicava. E Henrique estava disposto a dar tudo. Uma noite, durante uma fogueira santa de libertação, Henrique teve uma visão enquanto orava. Ele viu uma figura escura, como uma sombra, sendo arrancada de seu corpo por mãos de luz. No dia seguinte, dormiu sem medo pela primeira vez em meses.
E quando acordou, não houve paralisia, não houve vozes, não houve opressão. Era como se ele tivesse nascido de novo. Mas a maior prova veio algumas semanas depois. Henrique estava participando de um culto de testemunhos quando o pastor o chamou ao microfone. Com a voz firme e os olhos cheios de lágrimas, ele contou tudo o que havia passado e como Deus o havia livrado. Ao final, o pastor declarou: "Esse é o poder da fé. Esse é o Deus que opera milagres na Igreja Universal." A congregação explodiu em aplausos e glórias a Deus. Muitas pessoas se aproximaram de Henrique depois do culto, pedindo oração, querendo saber como ele havia vencido aquela batalha. Ele sorria, repetindo o que o pastor sempre dizia: a fé sem persistência não vence. Mas quem persevera, colhe a vitória. Hoje, Henrique não é mais o mesmo. Ele se tornou um obreiro na igreja, ajudando a orar por outros que chegam quebrados, como ele chegou. Sua mãe, Dona Maria, agora também frequenta a Universal e testemunha: "Meu filho era um morto-vivo, e hoje ele vive para Deus." Henrique aprendeu que a libertação não é apenas a ausência do mal, mas a presença do poder de Deus. Ele descobriu que a prosperidade não é só dinheiro no bolso, mas paz no coração e propósito na vida. E toda vez que alguém lhe pergunta como ele venceu a paralisia do sono, Henrique responde com a mesma convicção: "Não foi eu. Foi Jesus, através da Igreja Universal." Lá, eu aprendi que nenhuma maldição resiste quando a gente põe a fé em ação. O segredo? Não desistir. Porque Deus nunca desiste da gente. A vida de Henrique virou um verdadeiro testemunho vivo dentro da Universal. Não demorou muito para que sua história começasse a circular entre os irmãos, e muitos que sofriam com opressões espirituais passaram a procurá-lo depois dos cultos. Ele não tinha formação teológica, mas tinha algo muito mais poderoso: uma experiência real com Deus. E isso, ninguém podia negar. Certa noite, durante uma campanha de libertação, uma jovem chamada Ana chegou à igreja arrasada. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, e ela mal conseguia falar. Entre soluços, contou que há anos sofria com pesadelos terríveis, onde uma voz a ameaçava: "Você nunca vai ser feliz. Sua vida é minha." Ela já havia procurado ajuda em vários lugares, mas nada adiantava. As noites eram um tormento, e o medo a impedia até de dormir sozinha. Henrique se aproximou com calma, como quem já esteve no mesmo abismo. "Eu conheço esse medo, irmã. Mas hoje isso acaba", disse, colocando a mão no ombro dela. Ele a levou até o altar, onde o pastor já estava orando com outras pessoas. "Vem com fé. Deus já te libertou, só falta você receber", falou com firmeza. O pastor, ao ouvir o relato de Ana, não hesitou. "Espírito imundo, solta esta filha de Deus agora mesmo em nome de Jesus", ordenou com autoridade. A jovem começou a tremer, e de repente, como se algo pesado saísse dela, caiu de joelhos. As lágrimas agora eram diferentes de alívio, de liberdade. Henrique, que já tinha passado por aquilo, sorriu e sussurrou: "Respira, irmã. Você está livre." Nos dias seguintes, Ana voltou à igreja radiante. "Não tive mais nenhum pesadelo. É como se uma nuvem escura tivesse saído da minha vida", testemunhou, emocionada. Henrique, ao vê-la, lembrou-se de como também tinha sido tirado das trevas. "Isso é Deus, Ana. Ele não muda. Se fez por mim, faz por você, faz por todo mundo que crer." Mas a história não parou por aí. O impacto da transformação de Henrique foi tão grande que até sua família, que antes o via como um caso perdido, começou a enxergar diferente. Seu pai, um homem cético que nunca pisara numa igreja, certo dia apareceu na Universal sem avisar. "Vim ver esse tal de milagre que mudou meu filho", disse, cruzando os braços. Henrique não se abalou. Sabia que ações falam mais que palavras. Levou o pai para um culto de libertação e, no meio da oração, o homem, que sempre zombava de coisas de religião, sentiu algo estranho no peito. Uma pressão, como se algo o oprimisse há anos e só então estivesse sendo expulso. Ele não chorou, não gritou, mas quando saiu da igreja, sua expressão era outra. "Não entendo, filho. Mas tem alguma coisa aqui, alguma coisa real", admitiu, coçando a cabeça. Pouco tempo depois, ele também aceitou Jesus. E o que era para ser apenas a história de um jovem libertado virou a história de uma família restaurada.
Agora, toda vez que Henrique sobe ao púlpito para dar um testemunho ou orar por alguém, ele olha para trás e vê o caminho que Deus o tirou. Muitas pessoas pensam que milagre é só coisa de filme, algo distante. Mas não é, milagre é você entrar quebrado numa igreja e sair inteiro. É você chegar sem esperança e descobrir que Deus tinha um plano o tempo todo. E assim, a Universal continuou sendo para Henrique não apenas um lugar de oração, mas um hospital das almas, onde os impossíveis se tornam possíveis. Porque quando a fé encontra a ação, e a ação encontra o poder de Deus, não há maldição que resista. Não há vida que não seja transformada. Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos, costuma dizer Henrique, olhando para os novos que chegam com os mesmos medos que ele já teve. E se ele fez por mim, imagine o que pode fazer por você. A vida de Henrique mudou tanto que até os vizinhos do bairro onde ele morava começaram a notar. Aquele homem que antes andava com a cabeça baixa, os olhos vazios e as mãos sempre tremendo, agora caminhava com passos firmes, o rosto iluminado por um sorriso que parecia não caber no rosto. O que aconteceu com você, Henrique? Perguntavam. E ele, sem hesitar, respondia: Jesus aconteceu. Foi numa terça-feira à noite, depois de um culto de libertação, que ele sentiu o chamado para dar um passo além. O pastor havia falado sobre a importância de testemunhar, de levar a outros a mesma esperança que ele havia encontrado. Henrique sentiu o coração arder. Se Deus me tirou do fundo do poço, como posso ficar quieto? Pensou. No dia seguinte, ele foi até a casa de seu antigo companheiro de bebida, o seu João, um homem que já havia perdido a família por causa do álcool e agora vivia sozinho, amargurado. Henrique bateu a porta com as mãos suando, mas a voz não tremia. Seu João, eu vim aqui porque Deus me mandou. Você acha que não tem mais jeito, mas eu também achava isso de mim. E olha onde estou hoje. Seu João abriu a porta apenas uma fresta, os olhos vermelhos, o cheiro de cachaça forte. Você veio me julgar, Henrique? Porque se veio, pode ir embora. Henrique balançou a cabeça. Não vim julgar, vim mostrar que tem saída. Na Universal, eles oram por gente como a gente. Eles não desistem, mesmo quando a gente desiste de si mesmo. Seu João riu amargamente. Oração não enche barriga, meu filho. Henrique, então, tirou do bolso um envelope. Isso aqui é o meu salário da semana. Não é muito, mas é honestamente ganho. Deus me deu força para trabalhar de novo. E se você vier na igreja hoje, eu te levo e a gente come alguma coisa depois. Sem álcool, sem mentira. Só a verdade. Algo na voz de Henrique fez seu João hesitar. Talvez fosse a sinceridade, ou talvez a lembrança de que, anos atrás, ele também tinha sonhos. Tá bom, ele murmurou. Mas se for para me enganar, juro que... Henrique interrompeu com um abraço apertado. Ninguém vai enganar você. Lá, você vai encontrar quem realmente se importa. Naquela noite, seu João entrou pela primeira vez na Universal. Não chorou, não gritou, só ficou parado, olhando tudo ao redor como se não acreditasse. Mas quando o pastor começou a orar pelas pessoas, algo dentro dele se mexeu. Era como se uma mão invisível apertasse seu coração. E então, sem entender direito como, ele se viu ajoelhado, com lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. Henrique, ao lado, orava em voz baixa: Senhor, faz por ele o que fizeste por mim. Tira essa dor, essa amargura. Mostra que o Senhor não desistiu dele. Nos dias que seguiram, seu João começou a mudar. Primeiro, parou de beber. Depois, voltou a falar com a filha, que há anos não atendia suas ligações. E, pouco a pouco, a luz que Henrique tinha nos olhos começou a brilhar também nele. Eu pensava que Deus tinha esquecido de mim, seu João confessou certa vez, depois de um culto. Mas ele só estava esperando eu parar de correr para me achar. E assim, o milagre de Henrique se multiplicou. Ele passou a levar mais pessoas, vizinhos, antigos conhecidos da rua, até um rapaz que tentará se matar depois de perder o emprego. Cada um com uma história de dor, cada um saindo da igreja com um fardo a menos. Um dia, o pastor chamou Henrique à frente da igreja. Este homem aqui é a prova de que Deus não olha para o nosso passado, mas para o nosso coração. Ele entrou aqui como um homem destruído, e hoje é um guerreiro da fé.
A igreja aplaudiu, e Henrique, emocionado, só conseguia agradecer. Eu não sou ninguém especial, ele disse ao microfone, a voz embargada. Só um homem que encontrou Jesus no lugar certo. E se ele mudou minha vida, pode mudar a de vocês também. Não importa o que você fez, não importa o quão fundo você caiu, Deus está de braços abertos. Basta você dar o primeiro passo. E enquanto as pessoas se aproximavam do altar, chorando, clamando por suas próprias batalhas, Henrique sorria. Porque ele sabia, aquele não era o fim da história. Era só o começo de muitas outras que, como a sua, terminariam em milagre. Naquela mesma noite, enquanto Henrique ainda sentia o calor das lágrimas no rosto e o peso da mão do pastor sobre seu ombro em oração, uma mulher chamada Marisa observava tudo do fundo da igreja. Ela tinha entrado ali arrastada pela irmã, depois de meses dizendo que aquilo não era para ela. Mas algo naquele testemunho a havia atingido como uma flecha no peito. Marisa era enfermeira e, por anos, tinha se orgulhado de ser a fortinha da família. Mas por trás do jaleco branco e do sorriso profissional, ela carregava uma dor que ninguém via, a culpa. Há 3 anos, em uma noite de plantão exausto, ela havia cometido um erro médico. Não foi negligência, foi humano, foi cansaço, mas o paciente não resistiu. Desde então, ela vivia em um loop de ânsia. Remédios para dormir, crises de pânico no meio do corredor do hospital, e a sensação de que Deus, se existisse, jamais a perdoaria por aquilo. Quando Henrique falou sobre a não importar o quão fundo você caiu, Marisa sentiu como se aquelas palavras tivessem sido ditas só para ela. As mãos começaram a tremer. Ela tentou se segurar no banco, mas as pernas não obedeceram. Antes que percebesse, estava de pé, caminhando em direção ao altar entre os outros que também buscavam algo ou alguém que os tirasse do fundo do poço. O pastor a recebeu com um abraço apertado, como se já soubesse tudo. Filha, o que você precisa entregar hoje? Foi aí que o choro veio, daquele jeito feio, sem controle, que faz o corpo todo tremer. Entre soluços, ela conseguiu balbuciar: eu matei uma pessoa, pastor. Eu não mereço perdão. Mas o pastor, com a mesma firmeza com que tinha falado com Henrique, segurou seus ombros e olhou nos seus olhos. Você acha que o seu erro é maior que o sacrifício de Jesus? Que a sua culpa é mais forte que o sangue que foi derramado na cruz? Marisa quis dizer que sim, que era diferente, que ela sabia o que tinha feito. Mas então o pastor fez algo que a deixou sem palavras, ele sorriu. Deus não está surpreso com o seu passado. Ele já viu tudo e mesmo assim está aqui, esperando você soltar essa carga. Hoje. E foi ali, entre lágrimas e orações em línguas que ela não entendia mas sentia no peito, que Marisa sentiu algo se quebrar dentro dela. Não foi um alívio instantâneo afinal, 3 anos de dor não se apagam em um segundo, mas foi como se uma porta que estava trancada há séculos finalmente rangesse, se abrindo devagar. Quando ela levantou a cabeça, o pastor lhe estendeu um lenço e um versículo escrito à mão: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É Mateus 11h28. Nos dias seguintes, Marisa voltou. Não porque a irmã insistiu, mas porque algo nela tinha mudado. Ela começou a participar dos cultos de terça, sentando sempre nos bancos da frente, como se quisesse garantir que não perderia nenhuma palavra. Uma noite, depois do culto, uma mulher se aproximou dela. Era a esposa de um paciente que Marisa havia atendido meses antes. Você foi tão gentil com o meu marido, a mulher disse, segurando sua mão. Obrigada por tudo. Marisa quase desabou ali mesmo. Aquilo era um sinal. Um pequeno, mas real, sinal de que Deus estava reescrevendo sua história. Um mês depois, Marisa estava de volta ao hospital, mas desta vez não era o mesmo lugar de antes. Ela ainda sentia o peso da responsabilidade, mas agora carregava também uma paz que não vinha de si mesma. Em uma pausa entre plantões, abriu o celular e viu uma mensagem no grupo da igreja: Irmã Marisa, hoje é dia de testemunhar. Ela respirou fundo. Não estava pronta. Sim, ainda tinha medo. Mas então se lembrou de Henrique, daquele homem que tinha entrado na igreja como um fantasma e saído como uma chama. Se Deus podia usar ele. Naquela noite, Marisa subiu ao púlpito com as mãos suadas e o coração batendo tão forte que achou que todos ouviram. Mas quando começou a falar, as palavras saíram sozinhas, como um rio que finalmente encontra seu caminho.
Eu vim aqui achando que meu erro era imperdoável. Mas descobri que o perdão de Deus não é para quem merece, é para quem precisa. E hoje eu estou aqui para dizer: se Ele pode me libertar, Ele pode libertar qualquer um. Quando ela terminou, a igreja explodiu em aplausos e glórias a Deus. Mas o que Marisa não viu foi o homem no fundo do salão, encostado na parede, com os olhos cheios d'água. Era um médico que, há anos, carregava a culpa por um diagnóstico errado. E ali, ouvindo aquela enfermeira falar, ele sentiu pela primeira vez em uma década que talvez, só talvez também houvesse esperança para ele. Porque é assim que Deus trabalha na Universal, um milagre puxa outro. Uma vida transformada acende a chama em outra. E o que começa como um grito de socorro no altar, termina como um coro de vitória que ecoa muito além daquelas quatro paredes. O milagre que não termina. O médico, Dr. Carlos, saiu da igreja naquela noite com o coração pesado, mas algo dentro dele já não era mais o mesmo. Na semana seguinte, procurou Marisa após um culto. Com voz trêmula, confessou: eu era o plantonista naquela noite, há 10 anos. O erro que cometi destruiu uma família. E desde então, me destruí também. Marisa olhou nos olhos, aqueles mesmos olhos que um dia a viram lutar pela vida, e estendeu a mão. Então deixe Deus destruir essa culpa hoje. Porque Ele não guarda registro de erros. Só de corações. Meses depois, Carlos voltava ao altar, não mais como um homem quebrado, mas como testemunha. Pensei que meu erro fosse maior que a graça de Deus. Mas ele me mostrou que até as feridas mais profundas podem virar cicatrizes, e as cicatrizes, provas de que ele nos refez. Ao seu lado, Marisa sorria, lembrando das palavras que um dia ouvirá: se ele pode me libertar, pode libertar qualquer um. Reflexão. A vida é uma teia de dores e milagres entrelaçados. Às vezes, somos a Marisa feridos, mas chamados a ser farol. Outras, somos o Carlos presos em sombras que só a luz alheia pode romper. O verdadeiro milagre não é a cura instantânea, mas a coragem de deixar Deus transformar nossa quebrantura em ponte para outros. Lição: Deus não escolhe os perfeitos, e Ele aperfeiçoa os escolhidos. Seu perdão não é prêmio para os merecedores, mas bálsamo para os que ousam acreditar que, no fundo da queda, há uma mão estendida e nela, um novo começo. Porque a redenção nunca é um ponto final. É sempre um convite para seguir adiante.